Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe, para o louvor da sua glória. Muito bom estarmos juntos e hoje vamos meditar em 2 Pedro, capítulo de número 3. Vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco. Amado Deus, muito obrigado mais uma vez, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos juntos e lermos a Tua Palavra. Peço que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, ilumine os nossos olhos para compreendermos a beleza da Tua Palavra. Cuida de nós, Senhor, guarda o nosso coração, nos mantém firmes nos Teus caminhos e também abençoe aqueles irmãos que estão enfermos, em luto. Cuide, Senhor, de cada família. Também rogamos ao Senhor pelos Teus missionários, pelos pastores, por todos aqueles que o Senhor chamou e vocacionou para o ministério. Também quero, em nome de Jesus, pedir pela nossa nação. Continua cuidando, Senhor, do nosso país e colocando sempre essa pátria que nós tanto amamos nos trilhos para que possa ser uma nação próspera e abençoadora. Eu peço que o Senhor continue cuidando de nós, ó Deus, e guardando o nosso coração para não amarmos ninguém mais além do Senhor, ou ninguém mais acima do Senhor. Que o Senhor seja tudo para nós. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá, 2 Pedro, capítulo de número 3. Vamos ler essa porção aqui das Escrituras. 2 Pedro, capítulo 3, vai falar sobre a apropriação da nova vida em Cristo e como isso deve significar esperança do seu retorno, mas ao mesmo tempo responsabilidade de mantermos uma vida de pureza, mesmo a despeito daqueles escarnecedores que com certeza já existem e se levantarão no meio da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Então, essa referência aos crentes como amados, eu acho simplesmente fantástico. Não entendo isso como sendo uma saudação banal, mas uma constatação de que, de fato, eles são amados de Deus, foram amados por Deus, ao ponto de serem chamados por Deus para a salvação, tanto para a glória como também para a piedade, para a virtude. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Isso aqui é fantástico, a gente já falou isso, se não me engano, no capítulo 1, que era o propósito de Pedro ao escrever essa sua carta, despertar com lembranças, ou despertar a memória dessa igreja. Não era uma igreja incauta de jeito nenhum, eles já possuíam uma mente esclarecida e mesmo assim o apóstolo Pedro escreve à igreja para trazer à memória deles lembranças e assim despertar a mente com essas lembranças, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, fantástico. Ele está trazendo a memória deles, a mente deles, a lembrança, o que? As palavras anteriormente ditas por quem? Pelos santos profetas. E aqui pode ser aos profetas do Antigo Testamento que apontavam para a pessoa de Cristo e para todo o plano escatológico de Deus, mas também pode se referir aos profetas do Novo Testamento, antes que o cânon fosse firmado e fechado. Os profetas exerciam um papel muito importante na igreja, trazendo revelações da parte de Deus. Paulo vai dizer que aos profetas, aos seus santos apóstolos e profetas, foi dado a conhecer o mistério que estava oculto em Deus desde as gerações passadas, mas que agora, no presente, foi dado então a conhecer esse mistério por meio dos apóstolos e também dos profetas, segundo o Evangelho. Então, os profetas exerceram um papel fundamental, mas, ao mesmo tempo, ele também quer relembrar à igreja, aos irmãos, os mandamentos do Senhor, ou o mandamento no singular aqui, do Senhor e Salvador, que
que foi ensinado pelos apóstolos. Então, os cristãos devem estar espiritualmente alertas exatamente pela lembrança constante do ensinamento de Cristo transmitido a eles pelos apóstolos. Uma igreja que não estiver firmada sobre a doutrina dos apóstolos, ela não é igreja em sentido próprio. De jeito nenhum. A Bíblia fala que nós fomos edificados na doutrina dos apóstolos e também dos profetas. Por isso é possível que esses profetas aqui também se refiram a esses profetas do Novo Testamento. A igreja ela está estabelecida sobre esse fundamento, né, dos apóstolos e também dos profetas. Em Atos 2, 42 em diante, a gente vê que a igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos. É assim que a igreja vive, na doutrina dos apóstolos. Não só levando em conta as palavras ditas por Jesus, mas também ensinadas pelos seus apóstolos, que foram comissionados e são autorizados por Cristo para poder doutrinar e ensinar a sua igreja, que é o seu povo. Então, continuando aqui, versículo 3 em diante, diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Bem parecido com o capítulo 2, que fala do surgimento daqueles falsos mestres. Então, Pedro está deixando claro, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, olhando para aqui, a gente vai perceber que os cristãos deveriam estar doutrinariamente informados de forma a evitar engano com relação ao juízo divino. Por isso, Pedro está trazendo a lembrança, né, para que a mente que já era esclarecida pudesse se lembrar do que os profetas falaram, do que os apóstolos falaram, e então não ser levados a agir com engano, com erro, a respeito desse assunto tão sério que é o juízo de Deus. Então, aqui no versículo 3 até o versículo 7, a gente percebe o quê? Que os heréticos dos últimos dias zombarão da promessa da vinda de Cristo com base numa alegada uniformidade na história humana. A gente já viu isso aqui no versículo 3 e 4. Onde é que está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É isso que eles alegam. Alegam uniformidade na história humana e por isso começam a escarnecer da promessa da vinda do Senhor para exercer juízo. E do versículo 5 a 7, que nós lemos também, diz que os heréticos praticam esse auto-engano ao negarem a segunda vinda do Senhor. Eles manipulam a evidência, ignorando de modo deliberado aqui o juízo do dilúvio, né, porque eles se esquecem do que Deus fez, que como pela sua palavra ele simplesmente destruiu o mundo daquele tempo, afogando todo ele em água, e eles ignoram também as palavras proféticas de juízo pelo fogo no final dos tempos. Né? Toda a terra, todo o céu que agora existem, pela mesma palavra, que palavra? Pela palavra de Deus, aqui como ele fala, que foi através da água, pela palavra de Deus, então agora também, pela mesma palavra, pela palavra de Deus, têm sido entesourados, guardados com muito cuidado para fogo, né? Tanto o céu como a terra, estando reservados para o dia do juízo e destruição de quem? Dos homens ímpios, não da igreja. A igreja
não enfrenta isso, de jeito nenhum. Mas dos homens ímpios que se levantam contra Deus e que escarnecem das coisas do Senhor. Continuando aqui, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, olhando para esses versículos, a gente vê que os cristãos deveriam estar doutrinariamente informados quanto ao programa de Deus para os últimos dias, de forma a permanecerem de que maneira? Moralmente puros. Eles não deveriam confundir a misericórdia paciente de Deus para com a humanidade com a indiferença dele para com o pecado. Parece que tudo está demorando, parece que o Senhor não vem. E a gente esquece que o tempo para Deus é totalmente diferente para nós. Ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Às vezes a gente quer tudo no nosso tempo, como aquelas crianças mimadas não sabem esperar. É necessário esperar. Noé teve que esperar um grande tempo para que o dilúvio pudesse vir, teve que esperar também as águas do dilúvio baixarem para que ele pudesse sair da arca. É necessário aprender a esperar no tempo de Deus. Agora, o que parece retardado, o que parece também demorado, não está demorado, está tudo dentro de um plano estabelecido por Deus, guardado pelo Senhor, inclusive demonstrando longanimidade, muita paciência, porque o Senhor quer que todos cheguem ao arrependimento, todos possam compreender a insensatez das suas ações, a inconsequência, as consequências do seu pecado, e então possam se arrepender, confessar Cristo como seu Salvador, receberem o perdão dos seus pecados e desfrutarem da vida eterna, para que não sejam destruídos como os homens ímpios. Então temos que olhar, meus irmãos, para a aparente demora da vinda do Senhor e do juízo de Deus como um ato de misericórdia e de bondade com o Senhor, para que os homens possam se arrepender e então reconhecer a Jesus como o Salvador da vida deles. E nós que somos crentes, que conhecemos a Cristo, que entendemos a missão, não podemos esperar um dia sequer para poder falar do Senhor. Precisamos anunciar a Cristo em tempo e em fora de tempo. Precisamos orar por missões. Precisamos enviar missionários ao campo. Precisamos contribuir com o avanço do reino de Deus. E precisamos, acima de tudo, eu e você assumirmos esse papel missionário no local onde Deus nos plantou. Seja na escola, no trabalho, aonde quer que seja, ali precisamos falar de Deus, precisamos falar de Cristo, do Evangelho, tanto pelas palavras como também por meio das nossas obras. Deus ainda quer salvar pessoas no nosso tempo e para isso é necessário que preguemos o Evangelho. Quando ele diz que não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, a gente precisa sempre lembrar que nas Escrituras, esses todos aqui não significa todos individualmente, mas todos indiscriminadamente. Deus quer salvar pessoas de todas as línguas, povos, raças, nações. Ele salva pessoas de todo tipo, de toda classe social. É nesse sentido bem
mais indiscriminado que as Escrituras se referem. A gente lembra lá em João, no capítulo 3, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então as pessoas às vezes veem mundo ali como Deus amando o mundo inteiro e querendo salvar o mundo inteiro. Só que quando a gente vai para o capítulo 1 de João, a gente se lembra de que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Se mundo se refere a todas as pessoas, então ali naquele contexto o mundo também deveria se referir a todas as pessoas. O problema é que se mundo se refere a todas as pessoas, então todas as pessoas não conheceram a Cristo, não confiaram em Cristo, e nesse caso ele veio em vão, ele veio para morrer, para que ninguém pudesse crer nele e conhecê-lo? É claro que não. Muitos creram em Cristo, pessoas de várias nacionalidades, línguas e classes sociais confiaram em Jesus como seu Salvador, e é nesse sentido que nós devemos entender o todos, tá? Porque o desejo de Deus está ligado também ao seu decreto. Não existe absolutamente nada que Deus, querendo de fato fazer, seja incapaz de realizar. Continuando aqui, diz que virá entretanto ladrão, como ladrão, o dia do Senhor. O dia do Senhor vem como um ladrão. Ninguém sabe o dia, não sabe a hora, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Então eles deveriam lembrar que o juízo final será súbito em natureza e ao mesmo tempo universal em escopo. Os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, o juízo aqui será súbito em natureza e universal, esse juízo. Também o versículo 11 e 13 diz que eles deveriam manter uma perspectiva adequada da vida, enfatizando bondade e esperança no mundo por vir, e não neste marcado também pela destruição. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A vinda de Cristo e o juízo divino devem levar aqueles que conhecem o Evangelho a uma vida santa, piedosa, esperando e com ansiedade a vinda do nosso Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Nós esperamos isso porque isso é uma promessa dele e não tem nada que Deus fale que nós não possamos confiar. Devemos sim confiar no Senhor, descansar nas suas promessas e sabendo que tudo isso um dia vai passar, devemos viver em santo procedimento e também piedade, aguardando com expectativa a vinda do nosso Senhor. E versículo 14 até 18 diz: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Deus, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, cautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Esse amém é meu, tá?
Não termina com amém, mas eu termino com amém. Eu digo amém para tudo isso aqui que o apóstolo Pedro está colocando para nós. Os cristãos deveriam ser praticamente ativos no que diz respeito a desenvolverem um estilo de vida apropriado para a época da heresia. Eles deveriam desenvolver pureza pessoal, é o que a gente encontra, aqui no versículo de número 14, sejam achados por ele. Empenhai-vos por serdes achados por ele. Que maneira? Em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Olha que coisa linda. Também deveriam cultivar uma percepção adequada do caráter de Deus, conforme revelado nas Escrituras. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como Paulo igualmente vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, falando da longanimidade do nosso Senhor, da salvação do nosso Senhor, do caráter do nosso Deus, dessa questão de Deus usar de bondade, querendo levar os homens ao arrependimento, que foi o que Pedro acabou de falar, principalmente lá em Romanos, capítulo de número 2, nos quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Isso aqui é importantíssimo, amados irmãos, porque Pedro está colocando as palavras do apóstolo Paulo, as suas epístolas, no mesmo pé de igualdade das Escrituras. Veja só, considerando os escritos de Paulo como também textos inspirados e soprados pelo Senhor. E quando alguém deturpa a palavra de Deus, as Escrituras sagradas, e fazem isso, mesmo que seja na ignorância, eles fazem isso para a própria destruição deles. Precisamos ouvir as Escrituras e colocar nossa confiança na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, e aqui já caminha para o final, onde a gente vai ver que esses crentes deveriam se preparar esmeradamente na graça e no conhecimento, de forma a permanecerem firmes na fé. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, exortação de Pedro para a igreja que estava enfrentando perseguição, que tinham pessoas no meio deles ensinando falsa doutrina, e como iria surgir ainda mais pessoas para tentar arrastá-los e tirá-los desse caminho de graça, de fé, de conhecimento de Cristo, de convicção da volta do Senhor, do juízo eterno. Pedro então está dizendo, olha, não caiais da vossa própria firmeza, mantenham-se firmes, estáveis para o dia do Senhor. Cresçam na graça, cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus merece receber a glória, tanto agora já, todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação, mas também no dia eterno. E é interessante, é um dia eterno, um dia que não tem fim. E a gente não tem noção do que é isso. Tudo que nós vemos, irmãos, um dia passará. Pedro está deixando claro para a gente, já que tudo isso que nós vemos um dia vai passar, então vamos viver no presente com santo procedimento e também com piedade, já que as coisas hão de ser assim, desfeitas. Então, segundo a promessa do Senhor, esperemos nós novos céus e nova terra nos quais habita
a justiça. Esperemos a vinda do nosso Senhor e até lá permaneçamos firmes na palavra de Deus que nos foi pregada, evangelizada, que Pedro está trazendo novamente à nossa memória, para que nós possamos exatamente rejeitar o erro, rejeitar os insubordinados, os falsos profetas, e então nos agarrarmos cada vez com mais força ao nosso Senhor e Salvador Jesus, que deve receber a glória tanto agora como também por toda a eternidade. É isso aí, terminamos então a leitura de 2 Pedro e começaremos então a leitura de 1 João. Isso aí, meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe muito para o louvor da sua glória, e que o Senhor nos dê um dia abençoado na sua presença, cheia de oportunidade para testemunharmos da sua graça e também da sua bondade. Fiquem na paz. Um grande abraço.